Um menino faminto encontra a carteira de um médico cheia de dinheiro. Quando o menino disse o que queria em troca, o médico começou a chorar e dias depois, Nico, com apenas 11 anos, carregou o peso do mundo nos ombros. Seus dias passavam nas ruas frias e cinzentas da cidade, cada esquina uma lembrança da dura luta pela sobrevivência. Ao seu lado, a mãe, doente e inválida, dependia dele totalmente para tudo, desde procurar comida até proporcionar algum conforto nas noites mais escuras. Naquela madrugada fria de março, Nico levantou-se antes do amanhecer. Seus passos ecoavam no silêncio enquanto ele procurava garrafas para vender e um pouco de comida. Ao verificar perto das lixeiras atrás de um hospital, um flash de couro chamou sua atenção. Era uma carteira, grossa e obviamente esquecida, que aparecia entre uma pilha de papéis e detritos. A curiosidade levou a melhor sobre Nico e, certificando-se de que ninguém estava olhando, ele se aproximou e pegou-o nas mãos. Quando ele abriu, seus olhos encontraram uma quantia de dinheiro que ele nunca tinha visto antes. Além disso, havia cartões de crédito e uma identificação que revelava o nome do proprietário, Mário Alcântara, médico do hospital. Por um momento, a tentação de correr com o tesouro tomou conta dele. Imaginou a comida que poderia comprar, os remédios para a mãe, um cobertor novo para protegê-la do frio. Mas então, a imagem de sua mãe recitando para ele, noites atrás, sobre a importância da honestidade e da integridade o deteve. Eu sabia o que tinha que fazer. Tomada a decisão, Nico passou o resto da manhã perambulando pelo hospital até finalmente encontrar o consultório do Dr. Alcântara. Com a carteira firmemente segura, ele bateu na porta, o coração batendo forte no peito. Mário abriu a porta, sua expressão cansada e preocupada se transformou em surpresa ao ver uma criança pequena na sua frente. Em que posso te ajudar? Ele perguntou com uma voz suave, curvando-se para ficar na altura de Nico. Senhor, acredito que isto seja seu, disse Nico, estendendo a carteira para ele. Encontrei perto das latas de lixo atrás. Mário examinou sua carteira, surpreso ao ver tudo em seu lugar. É meu, sim. Qual é o seu nome, meu jovem? Nico, senhor. Mário olhou para ele, a honestidade e vulnerabilidade nos olhos do menino tocando seu coração. Nico, muita gente teria pegado o dinheiro e fugido. Por que você decidiu devolvê-lo? Nico olhou para o chão antes de responder. Minha mãe sempre diz que fazer a coisa certa é mais importante do que qualquer coisa. Precisamos de dinheiro, sim, mas não assim. A sinceridade nas palavras de Nico ressoou em Mário, deixando-o com um sentimento de humildade e responsabilidade. Venha comigo, disse Mário, vamos conversar sobre como posso agradecer. Com um gesto gentil, ele convidou Nico para entrar, prometendo ajudar aquele menino corajoso e sua mãe de qualquer maneira possível. Ao seguir o Dr. Alcântara, Nico sentiu um misto de medo e esperança. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas algo dentro dele dizia que seu ato de honestidade poderia estar prestes a mudar a vida dele e de sua mãe para sempre. Após a decisão de Nico de devolver a carteira, ele e o Dr. Mário Alcântara caminharam juntos pelos corredores do hospital, um contraste palpável entre o jovem com roupas surradas e o médico com seu jaleco branco imaculado. Ao chegar ao consultório médico, Mário convidou Nico a sentar-se, observando o menino com um misto de admiração e curiosidade. Tudo bem, Nico, Mário começou, sua voz tingida de uma suave seriedade. Você me impressionou hoje. Poucos na sua situação teriam feito o que você fez. Seus olhos pararam no rosto sincero do menino, buscando entender o que o motivava. Nico encolheu os ombros, desconfortável com a atenção. Eu apenas fiz o que minha mãe me ensinou, respondeu ele, evitando o olhar do médico. Mário assentiu, sua mente trabalhando rapidamente. Eu queria fazer algo por esta criança, algo mais do que apenas um agradecimento. Nico, posso te perguntar uma coisa pessoal? Como é a sua vida, o seu dia a dia? A pergunta surpreendeu Nico, ele não esperava que alguém como o Dr. Alcântara se interessasse por sua vida. Bem, é difícil, ele começou hesitante, minha mãe está doente e não temos dinheiro para morar, então, fazemos o melhor que podemos. A história crua de Nico tocou Mário.
Ele vinha trabalhando para aliviar a dor física há anos, mas histórias de luta humana como a de Nico sempre o comoveram profundamente. Sentindo os olhos lacrimejarem, Mário levantou-se e foi até a janela, dando-se um momento para se recompor. Sinto muito, murmurou Mário, com a voz embargada de emoção. É injusto que uma criança tenha que passar por isso. Ele se virou para Nico, com os olhos brilhantes. Eu quero ajudar você, Nico. Não apenas hoje, mas continuamente. Posso ver sua mãe? Talvez haja algo mais que eu possa fazer por ela. Nico observou-o, perplexo com a reação do médico, mas algo dentro dele se iluminou com uma centelha de esperança. Isso seria incrível, senhor. Então é um plano, disse Mário, enxugando uma lágrima discreta. Vou providenciar tudo para que sua mãe receba o tratamento que precisa. E não só isso, quero ter certeza de que ambos estão seguros e têm um teto sobre suas cabeças. A oferta foi avassaladora e, por um momento, Nico não soube o que dizer. Por que ele faria algo assim por nós? Ele finalmente perguntou, sua voz carregada com uma mistura de ceticismo e gratidão. Mário sentou-se na frente de Nico, com uma expressão séria. Porque às vezes, Nico, encontramos propósito nos lugares mais inesperados. Seu ato de gentileza hoje me lembrou por que escolhi ser médico. Não apenas para tratar doenças, mas para fazer uma diferença real na vida das pessoas. O compromisso de Mário era claro e Nico sentiu que as barreiras da desconfiança começavam a cair. Embora a vida o tivesse ensinado a ser cauteloso, algo lhe dizia que podia confiar neste homem, que talvez, apenas talvez, este fosse o início de uma mudança significativa na vida dele e da sua mãe. Naquele momento, ambos perceberam que este encontro não tinha sido apenas uma coincidência, mas o início de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Com a madrugada pintando de ouro as ruas ainda adormecidas da cidade, o Dr. Mário Alcântara já se dirigia ao modesto abrigo onde Nico e sua mãe haviam passado a noite. A decisão de Mário de envolver-se pessoalmente nos seus cuidados não só surpreendeu os seus colegas, como também levantou algumas sobrancelhas céticas na administração do hospital. Apesar do questionamento, sua determinação não vacilou. Chegando ao abrigo, encontrou Nico e sua mãe, Ana, em um quartinho que mal continha mais que um colchão velho e alguns cobertores gastos. Ana, com olhar cansado mas esperançoso, cumprimentou o médico com um sorriso fraco. Doutor Alcântara, não sei como lhe agradecer tudo isto, disse Ana, com a voz rouca de doença. Não há nada a agradecer, Ana. É meu dever e meu desejo ajudar, respondeu Mário, tirando do bolso um pequeno kit médico para examiná-la. Ao verificar seus sinais vitais, a conversa fluiu para a história da família, revelando as provações que haviam enfrentado. Ana contou como, após a morte do marido, as dívidas e a doença a levaram a perder a casa, deixando-a dependente da caridade e da compaixão de estranhos, o que raramente se materializou. Mário ouviu, cada história acrescentando peso à sua decisão de não só tratar a doença física de Ana, mas também aliviar o desgaste emocional que ambos tinham sofrido. Doutor Alcântara, interrompeu Nico, com a voz jovem, firme e séria, sei que o senhor está fazendo muito por nós, mas, e se as pessoas acharem que é errado? Se acharem que o senhor está usando os recursos do hospital para nós? Quem não pode nem pagar? Mário fez uma pausa, consciente de que se tratava de uma crítica que já se sussurrava nos corredores do hospital. Nico, a medicina é, acima de tudo, um ato de humanidade. Às vezes, precisamos fazer o que é moralmente correto, e não o que é universalmente aceito. E estou disposto a enfrentar qualquer polêmica que isso possa gerar. A sinceridade e a convicção na voz de Mário acalmaram as preocupações de Nico, e ele assentiu, entendendo que algumas batalhas valeram a pena, principalmente aquelas travadas em nome do amor e da compaixão. Com o tratamento de Ana em andamento, Mário decidiu levar o caso adiante. Organizou uma reunião com a direção do hospital para discutir a possibilidade de estabelecer um programa de cuidados de saúde para os sem-abrigo, usando o caso de Ana como ponto de partida para mostrar a necessidade urgente de serviços de saúde acessíveis aos mais vulneráveis. A reunião com os gestores foi tensa e carregada de emoções. Alguns argumentaram que os recursos hospitalares eram limitados e deveriam ser reservados para aqueles que podiam pagar.
Outros, porém, foram movidos pela paixão de Mário e começaram a ver o valor de investir em programas sociais como forma de melhorar a saúde pública a longo prazo. Não é nosso dever como curadores estender a mão àqueles que ninguém mais está disposto a ajudar? Mário posou durante a reunião, suas palavras ecoando na sala cheia de decisões pendentes. No final das contas, embora a batalha pelo programa de saúde para os sem-abrigo ainda não estivesse vencida, Mário plantou a semente da mudança em alguns dos seus colegas. Ele saiu da reunião cansado, mas esperançoso, sabendo que cada passo em frente era um passo em direção a um mundo onde a compaixão e a justiça poderiam prevalecer sobre a conveniência e o custo. Nico e Ana, por sua vez, encontrarão-se no final daquele dia não só com um aliado na sua luta pessoal, mas também com a promessa de um futuro onde o seu bem-estar pudesse ser visto como parte integrante da comunidade, não como um fardo. Embora o tratamento de Ana continuasse a apresentar melhorias notáveis, a relação entre Nico e o Dr. Mário Alcântara também se fortaleceu, tecendo-se numa rede de confiança e afeto mútuos. A saúde de Ana melhorava a cada dia e, a cada visita, Mário trazia não só sua expertise médica, mas também uma dose de esperança e carinho que iluminava o modesto abrigo. Uma noite, após um check-up de rotina, Mário e Ana partilharam um momento de tranquilidade. "Estou muito grata por tudo que você fez por nós, Mário", disse Ana, com a voz mais forte do que há semanas. "Nico e eu, e não sabemos como poderíamos retribuir." Mário sorriu, seu olhar terno e paternal. "Ajudá-los tem sido mais gratificante para mim do que você pode imaginar. Vê-los melhorar é todo o pagamento que preciso." Foi nessas visitas que Nico começou a se abrir mais, vendo em Mário uma figura de apoio e orientação. Muitas vezes, após as consultas, Mário ficava para conversar com Nico sobre a escola e seus interesses, observando o potencial do menino muito além de suas circunstâncias atuais. A polêmica, porém, não demorou a surgir. Alguns membros do hospital e da comunidade começaram a questionar a relação entre o médico e o seu jovem paciente. Cresciam rumores e murmúrios, sugerindo que o tempo e os recursos que Mário dedicava a Nico e Ana poderiam estar ultrapassando as fronteiras profissionais. Esses rumores chegaram aos ouvidos de Mário uma tarde, quando um de seus colegas mais próximos o confrontou. "Mário, as pessoas estão começando a conversar. Dizem que você está muito envolvido com aquele menino e a mãe dele. Isso pode ser inapropriado." Mário ouviu, com o rosto sereno mais firme. "Sei que você está falando e sei que o que faço pode não ser normal, mas vi a diferença que podemos fazer quando estendemos nossa missão para além dos muros do hospital. Nico e sua mãe não são apenas pacientes, são pessoas que estavam sendo ignoradas por um sistema que deveria protegê-las." O colega assentiu, embora claramente não convencido. "Apenas tome cuidado, Mário. Você não gostaria que esses rumores afetassem sua carreira." Este aviso pesou sobre Mário nos dias seguintes, mas o seu compromisso com Nico e Ana não vacilou. As críticas levarão-no a garantir que a sua ajuda não era apenas eficaz, mas também transparente. Decidiu então organizar uma pequena reunião com outros médicos e assistentes sociais do hospital para discutir como poderiam estruturar um programa que ajudasse mais pessoas em situações semelhantes às de Nico e Ana, legitimando assim os seus esforços e diluindo as críticas. "Precisamos de um sistema que realmente atenda às necessidades dos nossos pacientes mais vulneráveis", explicou Mário durante a reunião. "Não estamos apenas tratando doenças, estamos tratando pessoas, e isso às vezes significa ir além do que é típico ou esperado." A proposta foi recebida com um misto de ceticismo e entusiasmo, mas Mário estava determinado. Com o apoio de alguns colegas inspirados pela sua visão, ele começou a trabalhar num projeto piloto que esperava transformar a abordagem do hospital aos cuidados comunitários abrangentes. Nico, por sua vez, assistiu a tudo isso com um misto de admiração e espanto. Ele não só encontrou em Mário um salvador para sua mãe, mas também um modelo, alguém que lutou contra a corrente para fazer a coisa certa, independentemente dos obstáculos. E nessa luta, Nico encontrou uma nova esperança, não só para a sua própria vida, mas para a vida de todos aqueles que, como ele e a sua mãe, foram deixados para trás pela sociedade. O projeto piloto de cuidados comunitários que Mário tinha promovido estava a começar a tomar forma, criando um precedente para um tratamento compassivo e holístico no hospital.
Enquanto isso, a saúde de Ana apresentou melhorias notáveis, dando a ela e a Nico uma nova perspectiva de vida. No entanto, esta calma seria desfrutada brevemente. Certa manhã, enquanto Nico trazia um café da manhã simples, ele encontrou sua mãe lutando para respirar, sua condição claramente piorando. A velocidade com que Ana perdeu forças deixou Nico paralisado por um momento, antes de correr em busca de socorro. Desesperado, levou a mãe ao hospital onde Mário trabalhava, o mesmo que começava a ser visto como um farol de esperança para muitos. Ao chegar, Mário foi imediatamente avisado e levado às pressas para o pronto-socorro para onde Ana havia sido levada. A gravidade da situação encheu a atmosfera de tensão enquanto médicos e enfermeiras rapidamente agiam para estabilizá-la. Mário, você tem que salvá-la, implorou Nico, com lágrimas enchendo seus olhos enquanto observava através do vidro da sala de emergência. Mário colocou a mão no ombro de Nico, tentando transmitir alguma calma em meio ao caos. Estamos fazendo tudo o que podemos, Nico, garantiu Mário, embora sua voz traísse sua própria preocupação. A situação de Ana tornou-se um reflexo do maior desafio que o hospital enfrenta, a capacidade de gerir casos agudos em pacientes de baixa renda no âmbito do novo programa. O estado de Ana trouxe à tona ainda mais polêmica no hospital. Alguns médicos e membros da administração questionaram a utilização de recursos intensivos em pacientes como Ana, que, segundo eles, oferecia o pouco retorno do investimento devido à sua situação econômica e social. Estamos comprometendo recursos que poderiam ser mais eficazes em outros lugares, argumentou um administrador durante uma reunião tensa. Esse argumento chegou aos ouvidos de Mário, que ficou arrasado não só com a situação de Ana, mas também com a frieza de tais comentários. Desde quando começamos a valorizar vidas com base no seu retorno econômico? Mário questionou os seus colegas, a sua decepção era clara e palpável. O debate aumentou rapidamente, colocando em risco a continuidade do programa de cuidados comunitários. Porém, Mário se manteve firme, defendendo não só Ana, mas todos os pacientes que, como ela, dependiam do hospital para terem a chance de combater suas doenças. Enquanto isso, no pronto-socorro, apesar dos esforços da equipe médica, o estado de Ana piorava. Nico, dominado pelo desamparo, ficou ao lado de Mário, que se tornou seu principal conforto e apoio. Prometo que faremos tudo o que pudermos, Nico, disse Mário, com a voz trêmula, mas determinada. Sua mãe é uma lutadora e nós também. Mário e Nico estavam fortemente unidos na sala de espera, enquanto o hospital ao seu redor continuava a sua atividade frenética. A luta de Ana não foi apenas uma batalha médica, mas tornou-se um símbolo da luta mais ampla pela humanidade e pela justiça nos cuidados de saúde. Depois de horas tensas no pronto-socorro, a luta de Ana pela vida chegou ao fim. Apesar dos esforços heróicos da equipa médica liderada por Mário, a doença avançou demasiado rápida e agressivamente para ser contida. A notícia de sua morte caiu como uma pesada mortalha sobre a sala, silenciando até mesmo o zumbido constante da maquinaria médica. Mário, com o coração pesado, ficou encarregado de dar a notícia a Nico, que esperava do lado de fora com os olhos cheios de esperança e medo. Nico, começou Mário, com a voz suave, mas firme, sua mãe tem sido incrivelmente forte, mas temo que ela tenha chegado ao fim de sua batalha. Sinto muito. As palavras atingiram Nico como uma tempestade, quebrando a barreira de raiva que ele manteve durante toda a noite. As lágrimas corriam livremente enquanto ela se agarrava a Mário em busca de conforto. Por que ela? Por que nós? Ele soluçou, sua voz embargada de dor. Mário o abraçou, deixando o menino chorar, compartilhando sua dor. Naquele momento de humanidade crua, os papéis de médico e paciente se dissolveram, restando apenas duas pessoas unidas pela perda. A polêmica não demorou a surgir, mesmo no meio do duelo. Alguns colegas e administradores do hospital questionaram a quantidade de recursos utilizados no caso de Ana, preocupados com as implicações financeiras e éticas para o hospital. Precisamos reconsiderar a forma como alocamos recursos aos pacientes com prognósticos tão desfavoráveis, sugeriu um administrador numa reunião posterior. Mário, ainda de luto pela perda de Ana, enfrentou esta frieza com renovada paixão. Chegamos ao ponto em que a eficiência econômica dita a nossa compaixão?
Não é nossa obrigação como médicos fazer tudo o que pudermos, independentemente do custo, especialmente quando a vida de uma pessoa está em jogo? Seu desafio ressoou na sala, forçando muitos a refletir sobre os valores fundamentais de sua profissão. Enquanto isso, Nico enfrentava o mundo sem a sua única família. Mário, consciente do enorme vazio que isso representava para a criança, comprometeu-se ainda mais profundamente com ele. Você não está sozinho, Nico. Estarei aqui para ajudá-lo, no que você precisar, prometeu Mário, e com essas palavras começou a considerar a possibilidade de tutela legal ou mesmo adoção, ciente de que a vida dele e de Nico estava cada vez mais em perigo. A decisão de Mário de apoiar Nico além do nível profissional atraiu críticas e elogios. Enquanto alguns consideraram isso um ato de bondade excepcional, outros consideraram que foi um passo além dos limites profissionais. Porém, para Mário, a decisão não foi apenas profissional, mas profundamente pessoal. Nos dias que se seguiram ao funeral de Ana, que Mário organizou e financiou, ele e Nico navegaram juntos pela dor. A comunidade do entorno do hospital começou a perceber essa relação inusitada e, enquanto alguns murmuravam sobre a apropriação de papéis e responsabilidades, outros viam em Mário um exemplo da verdadeira vocação médica, servir o próximo, não apenas como pacientes, mas como seres humanos, necessitando de apoio em todos os aspectos da vida. Nico e Mário, diante do túmulo de Ana, selaram uma promessa tácita, mas compreendida entre eles, de seguir em frente juntos, enfrentando o que estava por vir com a mesma determinação e compaixão que Ana havia ensinado a seu filho. Nas semanas que se seguiram ao funeral de Ana, Mário encontrou um novo sentido na sua vida, marcada por uma rotina de cuidados médicos impessoais e eficientes. Agora, cuidando de Nico, ele começou a enfrentar os dilemas e as críticas não apenas como médico, mas como uma figura paterna emergente para o menino. Uma tarde, enquanto revisava documentos no seu escritório, Mário foi interrompido pela chegada inesperada de um colega, o Dr. Linares, que tinha sido um dos mais veementes críticos da utilização de recursos hospitalares para casos como o de Ana. Mário, precisamos conversar sobre sua situação com a criança, Nico, começou o Dr. Linares, fechando a porta atrás de si com um gesto sério. Alguns membros da administração estão preocupados que o seu relacionamento com ele possa estar afetando o seu julgamento profissional. Mário olhou para cima, com uma expressão calma, mas firme. Nico perdeu sua única família. Não vou abandoná-lo agora, quando ele mais precisa de mim. Meu relacionamento com ele não compromete meu julgamento, pelo contrário, me lembra por que escolhi ser médico. O Dr. Linares sentou-se diante de Mário, com um rosto misto de preocupação e reprovação. Mas você deve entender que existem limites, Mário. Há quem sugira que você está permitindo que suas emoções ditem suas decisões profissionais. Há até rumores de que você pode estar pensando em adotar a criança. Mário não se incomodou com a revelação dos rumores. Sim, estou pensando em adotá-lo. Não vejo isso como um conflito de interesses, mas como um compromisso com uma criança que perdeu tudo. Fazer. Dr. Linares suspirou, claramente frustrado pela decisão de Mário. Apenas certifique-se de pensar nas consequências a longo prazo, para você e para o hospital. Após a saída do Dr. Linares, Mário ficou sozinho, refletindo sobre as palavras do colega. Ela sabia que enfrentaria mais obstáculos, mas a certeza em seu coração sobre a decisão de cuidar de Nico era inabalável. Naquela mesma noite, Mário convidou Nico para jantar em sua casa, gesto que já havia se tornado rotina. Enquanto compartilhavam uma refeição simples, Mário decidiu abordar o tema do futuro deles juntos. Nico, tenho pensado muito no que seria melhor para nós dois, começou Mário, olhando para o menino que agora olhava com um misto de esperança e ansiedade. Quero que você saiba que tem uma casa comigo, sempre que quiser. Nico largou os talheres, com os olhos cheios de lágrimas. Sério? Você quer ser minha e minha família? Absolutamente, Mário respondeu, com a voz cheia de emoção. Se você concordar, iniciarei os procedimentos para oficializar isso. Quero que você seja meu filho, Nico, se é isso que você quer também. O menino assentiu, incapaz de conter as lágrimas, uma sensação de alívio e alegria transbordante enchendo, sim, eu quero isso mais do que qualquer coisa. Nos dias que se seguiram,
Quando Mário iniciou os processos legais para a adoção, ele enfrentou apoio e resistência dentro e fora da comunidade médica. A polêmica sobre sua decisão proporcionou muito material para debate e discussão, mas para Mário a escolha foi clara. Cada passo que ele dava reforçava seu compromisso não apenas com a profissão médica, mas, mais importante ainda, com uma criança que havia encontrado nele um pai. Assim, o capítulo encerrou não apenas um período de luto, mas também abriu uma nova página na vida de ambos, marcada pelo amor incondicional e pelo compromisso de construirmos juntos um futuro contra todas as adversidades. À medida que as notícias da potencial adoção de Nico por Mário começaram a se espalhar, a comunidade do hospital e a mídia local começaram a prestar atenção. A controvérsia logo surgiu, alimentada por opiniões conflitantes sobre a ética da relação entre um médico e seu jovem paciente. No hospital, Mário enfrentava questionamentos diários. Durante uma reunião de equipe, um grupo de colegas expressou preocupações. Mário, todos nós admiramos sua compaixão, mas você não acha que adotar Nico pode ser visto como um passo muito pessoal? Como isso afetará sua objetividade profissional? Perguntou o Dr. Fernandes, um cirurgião respeitado. Mário, preparado para defender a sua decisão, respondeu com calma. Entendo as preocupações, mas garanto que meu cuidado com Nico não compromete meu profissionalismo. Além disso, a adoção é um processo legal claro e estou trabalhando com consultores para garantir que tudo seja tratado de forma adequada. Enquanto isso, Nico enfrentava sua própria batalha. Apesar da promessa de um futuro melhor, a transição para uma vida num lar mais estável não foi fácil. Para começar, Mário matriculou em uma nova escola, buscando oferecer-lhe uma educação de qualidade. No entanto, a adaptação a um ambiente completamente novo apresentou desafios. Nico lutou com perguntas de seus colegas e sentimentos de não pertencimento. Por que aquele médico adotou você? Você é algum experimento ou algo assim? Uma criança brincou, arrancando risadas dos outros. Nico, acostumado a se defender, respondeu com firmeza. Não, ele é minha família agora. E não sou um experimento. A vida na escola ficou mais complicada quando uma matéria de um jornal local abordou a história de Mário e Nico. Médico local adota paciente jovem, compaixão ou transgressão profissional, ele intitulou, provocando murmúrios e debates tanto na comunidade médica quanto na escola de Nico. Mário, ciente do impacto da publicidade sobre Nico, decidiu conversar com ele sobre como lidar com a atenção indesejada. Nico, às vezes as pessoas falam sem entender toda a história. O importante é sabermos a verdade e o motivo das nossas decisões. Você sempre pode conversar comigo sobre qualquer coisa que te incomoda. Nico assentiu, sentindo o peso da situação, mas também confortado pelo apoio de Mário. Obrigado, Mário. É estranho, mas estou feliz que você esteja aqui para me ajudar. No aspecto jurídico, o processo de adoção começou com Mário fornecendo a documentação necessária e passando por avaliações. As visitas de assistentes sociais tornaram-se uma parte regular da sua vida, cada uma delas destinada a garantir que Mário proporcionasse um ambiente seguro e amoroso para Nico. Uma assistente social, Sra. Loreta, observou a interação deles durante uma visita. O vínculo que formaram é evidente, comentou, escrevendo em seu caderno. No entanto, a singularidade da sua relação inicial como médico e paciente será um aspecto que examinaremos de perto. Horas depois, Mário e Nico estavam sentados no parque, refletindo sobre os desafios e críticas que enfrentaram. Apesar das dificuldades, o vínculo que formaram deu-lhes força mútua. Não importa o que aconteça, estamos juntos nisso, garantiu Mário, olhando para Nico com uma promessa não só de amor, mas de compromisso inabalável. À medida que Nico se adaptava à sua nova vida e escola, ele começou a notar uma oportunidade em meio às controvérsias provocadas pela sua situação com Mário. Inspirado pela sua própria experiência e pelas dificuldades superadas, decidiu iniciar um projeto escolar focado na sensibilização para crianças em situação de vulnerabilidade. Seu objetivo era educar seus colegas sobre a realidade das crianças sem teto e como a comunidade poderia ajudar. Mário, quero fazer algo que mostre a todos o quanto é importante ajudar os outros, como você me ajudou, explicou Nico durante o jantar, com a voz cheia de entusiasmo e determinação.
Mário sorriu, orgulhoso da maturidade e empatia de Nico. Acho que é uma excelente ideia, Nico. Tem todo o meu apoio. O projeto de Nico consistiu em uma série de apresentações e workshops para seus colegas, com a colaboração de assistentes sociais e outros profissionais que puderam compartilhar seus conhecimentos e experiências. A resposta inicial da escola foi positiva, embora alguns pais tenham expressado preocupações. Eles temiam que o projeto exercesse demasiada pressão emocional sobre as crianças ou desviasse a sua atenção dos estudos regulares. Compreendo as suas preocupações, respondeu o diretor da escola durante uma reunião com os pais, mas acredito que é crucial ensinar aos nossos alunos sobre empatia e responsabilidade social desde cedo. Enquanto isso, o processo de adoção de Nico avançava, embora não sem obstáculos. A polêmica sobre a relação médico-paciente anterior entre Mário e Nico continuou a gerar debate. Alguns críticos argumentaram que Mário havia ultrapassado os limites éticos e que sua influência sobre Nico poderia ser vista como coercitiva. Durante uma visita de acompanhamento, uma assistente social expôs estas preocupações a Mário. Dr. Alcântara, embora eu não duvide de suas intenções, devemos garantir que Nico não se sinta obrigado a aceitar esta adoção devido à sua dependência anterior de você como médico. Mário ouviu atentamente, garantindo à assistente social que a decisão tinha sido discutida abertamente e sem pressões. Agradeço sua preocupação, mas garanto que Nico e eu conversamos longamente sobre isso. Seu bem-estar é minha única prioridade. Nico, por sua vez, enfrentou questões semelhantes durante sua própria entrevista. Você se sente confortável com a adoção, Nico? É algo que você realmente quer? Perguntou a assistente social. Sim, eu quero, afirmou Nico com confiança. Mário é minha família. Ele me mostrou mais amor e apoio do que qualquer outra pessoa em minha vida. À medida que o projeto escolar de Nico ganhou impulso, culminou num evento comunitário que atraiu alunos, pais e membros da comunidade. Nico fez uma apresentação comovente sobre a sua vida, a importância do apoio comunitário e como cada pessoa pode fazer a diferença. O evento não só fortaleceu o projeto de Nico, mas também ajudou a amenizar algumas críticas a Mário. Vendo o impacto positivo do seu relacionamento e a mudança genuína em Nico, até os detratores começaram a reconsiderar os seus pontos de vista. Mário e Nico refletiram sobre os desafios e vitórias de seu dia. Juntos, superaram preconceitos e controvérsias, fortalecendo o vínculo e reafirmando o compromisso de tornar o mundo um lugar melhor, não só para eles, mas para todos que enfrentam adversidades. O sol brilhou com especial intensidade naquele dia, como que para realçar o significado do momento. Nico, vestido com um suéter novo que Mário lhe dera, caminhou ao lado de seu futuro pai legal em direção ao tribunal. Hoje a adoção seria oficialmente decidida, um passo que ambos ansiavam e um tanto nervosos. Enquanto caminhavam, Nico olhou para Mário e disse: estou um pouco nervoso. E se algo der errado? Mário sorriu, apertando suavemente o ombro de Nico. Tudo vai ficar bem. Fizemos tudo corretamente e o juiz verá o quão forte é o nosso vínculo. A sala do tribunal estava mais silenciosa do que o normal, com apenas alguns casos agendados para aquele dia. Quando chegou a vez de Mário e Nico, eles se levantaram juntos, com as mãos tremendo levemente. O juiz os assistiu, analisando os documentos fornecidos pela assistente social e ouvindo atentamente as recomendações finais. Dr. Alcântara e Nico, revi cuidadosamente o seu caso, começou o juiz, com a voz séria, mas não desprovida de calor. Está claro para este tribunal que eles formaram um vínculo parental substancial. No entanto, é meu dever garantir que esta adoção atenda aos melhores interesses de Nico. Mário e Nico ouviram, prendendo a respiração. O juiz continuou: dados os depoimentos e as provas apresentadas, estou convencido de que a adoção é, de fato, do melhor interesse de Nico. Com uma pausa, ele concluiu: e portanto, aprovo a adoção. Parabéns, vocês são oficialmente uma família. Uma onda de alívio e alegria tomou conta da sala. Nico se jogou nos braços de Mário, lágrimas de felicidade fluindo livremente. Obrigado por não desistir de mim, Nico sussurrou. Estarei sempre aqui para ajudá-lo, respondeu Mário, com a voz emocionada.
Saíram do tribunal e decidiram celebrar o novo capítulo das suas vidas com um pequeno piquenique no parque local. Enquanto partilhavam sanduíches e riam, a conversa voltou-se para o futuro. Nico, agora que você é oficialmente meu filho, quero que saiba que pode seguir qualquer sonho que tiver. Quer queira ser médico, artista, seja o que for, estou aqui para apoiá-lo, disse Mário, olhando para ele com orgulho. Nico pensou por um momento, depois respondeu com uma maturidade além da sua idade. Quero ajudar as pessoas, como você me ajudou. Talvez eu possa ser assistente social ou médica, ainda não sei, mas quero fazer a diferença. Mário assentiu, satisfeito ao ver que Nico havia adotado um senso de propósito inspirado em sua própria experiência de vida. Isso é maravilhoso, Nico. E juntos podemos começar a planejar como realizar esses sonhos. Mário e Nico lançavam uma pipa no parque, simbolizando o surgimento de suas esperanças e o início de novas aventuras. Ao redor, a vida continuava, mas para eles, cada momento era uma celebração de sua nova vida juntos. Este dia não só consolidou a sua relação legalmente, mas também reforçou o seu compromisso emocional e moral um com o outro, um compromisso de apoiarem-se mutuamente através de quaisquer desafios e celebrações que o futuro lhes reservasse. Anos se passaram desde que o juiz confirmou a adoção de Nico por Mário e, nesse período, ambos construíram uma vida juntos não apenas cheia de amor, mas também de propósitos compartilhados. Nico, agora um adolescente prestes a se tornar adulto, estava se preparando para a formatura do ensino médio, um momento que ambos aguardavam com expectativa e entusiasmo. Era uma tarde tranquila em casa e Mário observava Nico, que estava absorto em sua inscrição para a faculdade. A determinação do jovem era palpável, cada palavra que escreveu refletia a sua paixão em seguir uma carreira na medicina social, um campo que escolheu inspirado na compaixão e no compromisso que Mário demonstrou ao longo dos anos. Mário, você acha que posso fazer uma diferença real? Quero ajudar pessoas que eram como eu, que precisam de alguém que não desista delas, perguntou Nico, olhando para o homem que considerava seu verdadeiro pai. Sem dúvida, Mário respondeu com um sorriso afetuoso. Você já começou a fazer a diferença, Nico. Seu projeto na escola não apenas educou seus colegas, mas também ajudou a mudar algumas perspectivas na comunidade sobre jovens em risco. A conversa foi interrompida pelo som da campainha. Mário foi abrir a porta e encontrou um jovem parado ali, visivelmente nervoso. Olá, posso te ajudar? Perguntou Mário. O jovem olhou para Mário com um misto de esperança e ansiedade. Meu nome é Luiz. Ouvi falar de você e Nico. Eu estava em uma situação semelhante à de Nico e estou procurando ajuda. Gostaria de saber se você poderia me dar alguns conselhos. Mário sentiu profundo respeito pela coragem necessária para dar esse passo. Convidou Luiz e apresentou a Nico, que o recebeu com uma empatia que nasce da sua própria experiência. Juntos, eles compartilharam sua história e ofereceram apoio e orientação a Luiz. Esse é o tipo de impacto que você pode causar, Nico. E você já está fazendo isso, disse Mário, observando a interação entre os dois jovens. Nico assentiu, entendendo que seu dia estava apenas começando. Chegou o dia da formatura e, enquanto Nico subia ao palco para receber seu diploma, os aplausos da multidão ecoaram pelo auditório. Mário estava na plateia, os olhos brilhando de orgulho e alegria. Após a cerimônia, enquanto comemoravam com um pequeno grupo de amigos e familiares, Nico fez um breve discurso. Quero agradecer especialmente ao meu pai, Mário, que me ensinou que a verdadeira família nem sempre é aquela que nasce, mas sim aquela que se escolhe com amor e dedicação, mostrando-me como estender esse lar a outras pessoas. A noite encerrou com promessas de futuro, de lutas compartilhadas e vitórias por vir. Nico e Mário sabiam que a vida teria mais desafios, mas também tinham certeza de que o amor e o comprometimento um com o outro lhes daria forças para enfrentar o que fosse necessário. Assim, o capítulo e a história de Corações Unidos o terminam, não com um final, mas com a promessa de novos começos, mostrando como um ato de bondade pode inspirar uma cadeia de eventos que transformam vidas, deixando um legado de amor, compaixão e humanidade. O que você achou dessa história? Deixe-nos nos comentários o que você sentiu ao ouvi-lo. Convidamos você a curtir,
se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como demonstração de apoio. Isso nos motiva a continuar enviando histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa incrível que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos imensamente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Até o próximo vídeo, um abraço.